Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Antônio Prado, sou professor de inglês. Eu sou seu English Teacher. Eu gravei esse assunto, que é o Simple Present, que é o assunto de hoje, em vários vídeos para não ficar muito enjoativo, para não ficar muito grande. Então o assunto de hoje vai ser o presente simples, o Simple Present. Vamos lá então? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos ver primeiro a definição do Simple Present. Vou ler aqui para vocês. Olha, o Simple Present é um dos tempos verbais mais importantes e frequentes da língua inglesa. Ele é usado para descrever ações, fatos e situações que acontecem de maneira regular, habitual ou permanente. Diferentemente de outros tempos verbais, o Simple Present não indica ações em progresso, mas sim ações que se repetem com certa frequência. Então, gente, a característica principal do presente simples em inglês é falar de ações que acontecem corriqueiramente, que acontecem habitualmente, ou situações que são permanentes. Então, quando eu estou falando de presente simples, eu não estou falando do que está acontecendo no momento da fala, aquilo que está em progresso de acontecer, ok? Então, eles sempre reforçando, sempre vai falar de coisas corriqueiras, verdades universais e assim por diante. Então, qual seria a estrutura básica então para o presente simples? Então, eu sempre vou ter um sujeito, o verbo no simple present e mais o complemento da frase. O que seria esse verbo no simple present? É quando eu tenho um verbo sem o to. Gente, todo verbo, quando ele está no infinitivo, ele tem a partícula to, não é isso? Então, por exemplo, trabalhar, to work, dançar, to dance, beber, to drink. Então, a forma de colocar, de representar o verbo no infinitivo em inglês é colocando essa partícula to antes do verbo, certo? O que acontece? Quando eu vou conjugar ele no presente simples, então eu vou usar ele sem essa partícula to, ok? Então olha aqui, nós temos alguns exemplos aqui, olha, do uso da formação do presente simples. Então olha esse primeiro exemplo. I study English every day. She likes chocolate. Gente, aqui apareceu um elemento novo, né? Eu coloquei um S depois junto com o verbo, porque é a terceira pessoa. Nós vamos falar de uma forma mais detalhada depois. They live in New York. Então, eu estudo inglês todos os dias. Ela gosta de chocolate. Eles moram ou eles vivem em Nova York. Então tá aqui, olha, a estrutura do presente simples. Sujeito, o verbo no presente simples, no simple present, e o complemento da frase. Tá? Mesma coisa aqui, olha. Sujeito, verbo e o complemento. Sujeito, verbo e complemento. Ok? Bom, aí nós temos então as formas como pode aparecer o presente simples. Todo o tempo verbal ele pode apresentar a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então olha aqui, ó, forma afirmativa. Na forma afirmativa do presente, do simple present, usa o verbo na sua forma simples, sem modificações. Exemplo, então tá aqui, olha. I work in an office. Então, eu trabalho no escritório, em um escritório. She speaks 3 languages. Ela fala 3 idiomas. They enjoy traveling. Eles curtem viajar. Então, gente, o verbo está aparecendo na forma simples. Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar por que aparece esse S, então, depois quando tiver sujeito e for terceira pessoa do singular. Bom, quando eu tenho a forma negativa, aí eu tenho que usar quem? O do not ou então o does not.
Do not junto fica don't. Does not fica doesn't. Então, vamos ver como que fica? I don't work in an office. Eu não trabalho em escritório. Então, quando eu coloco esse do not, que contraído fica don't, então eu nego. Então, agora eu estou dizendo que eu não trabalho em escritório. She doesn't speak 3 languages. Ela não fala 3 idiomas. Então, a partir do momento que eu coloquei esse doesn't, que é a contração de does not, então eu neguei. E observa, gente, que agora eu não tenho mais o S quando se trata de terceira pessoa. A gente vai falar sobre isso também. Por quê? Porque o S já está aqui, olha, no does. Então eu não tenho necessidade de colocar aqui. They don't enjoy traveling. Eles não curtem viajar. Então eu coloquei o do not na forma de don't, que é a forma contraída, e eu neguei a frase. Interrogativa, forma interrogativa. Na forma interrogativa, invertemos a ordem do sujeito e do verbo. Quando for o verbo to be, ele vem antes. E quando não tiver verbo to be, gente, eu uso o do e o does antes do sujeito. Então, olha aqui, ó, vamos pegar o exemplo. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero perguntar assim, olha, você trabalha em um escritório? O que aconteceu então? Eu tenho que sinalizar no início da frase que se trata de uma pergunta. Então, esse do no início da frase representa que eu estou fazendo uma pergunta. Do you work in an office? Você trabalha em um escritório? Agora, terceira pessoa. Lembra do S? Então, eu não ponho o S no verbo, mas eu uso does, tá? Então, fica, does she speak 3 languages? Does she speak 3 languages? Ela fala 3 idiomas? Vamos ver essa próxima aqui, olha. Do they enjoy traveling? Eles curtem viajar? Do they enjoy traveling? Eles curtem viajar? Então tá aqui, olha, começou com o do. Eu sinalizei no início da frase que se trata de uma pergunta, de uma interrogativa. Agora, olha aqui. Is he a doctor? Não tinha necessidade de ter o H aqui maiúsculo, mas tudo bem. Is he a doctor? Gente, por que aqui mudou? Porque é verbo to be. Quando eu tenho o verbo to be, o próprio verbo to be é auxiliar. Então, no caso, se eu afirmo, eu digo assim, olha, he is a doctor. Mas quando eu quero fazer uma pergunta, o is que estaria aqui vem no início da frase também para sinalizar que se trata de uma interrogativa. Então, ele é um médico? Ele é um doutor? Is he a doctor? Bom, então por hoje é só. O próximo vídeo, que vai ser a parte 2, o presente simples, né? Continuando a falar ainda sobre presente simples, parte 2, nós falaremos sobre o uso do S na terceira pessoa do singular. Quando que eu uso o S, o ES ou o IES. Bom, pessoal, não esqueça de compartilhar esse meu vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de deixar aquele seu joinha e comentar, fazer comentários, perguntas, terei o maior prazer em responder. Se você interage com meus vídeos, dá mais engajamento e isso me dá força para continuar a gravar aulas de inglês para você. Até o próximo vídeo, então!